Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as aulinhas online. Aqui damos início às aulas referentes ao terceiro bimestre. Hoje teremos uma aula de história sobre a Grécia Antiga. Bem-vindos ao terceiro bimestre. Estou muito contente em voltar às aulas online. Eu preferia que as aulas fossem presenciais, mas por enquanto ainda não é possível. E o tema da nossa aula de hoje, as origens do povo grego. As origens do povo grego. A Grécia Antiga era formada por um conjunto de povos indo-europeus, aqueus, jônios, dórios e eólios, ligados por uma cultura em comum, uma vez que compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes, deuses e rituais. De forma semelhante aos fenícios, os antigos gregos organizaram suas sociedades em função dos mares que os cercavam, Jônico, Egeu, Mediterrâneo e o de Creta, que interligavam o litoral da Ásia Menor às ilhas do mar Egeu, na Grécia insular, e as terras da Península Balcânica, Grécia continental, voltando-se para a navegação e o comércio marítimo. As cidades de Creta e seus palácios. A primeira sociedade a se desenvolver no território que se tornaria a Grécia surgiu na ilha de Creta, entre os séculos 22 e 15 a.C. Essa sociedade constituiu cidades como Knossos e Faestos, que contavam com grandes e ricos palácios. Erguidos sobre colinas, os palácios eram compostos de inúmeras salas ligadas umas às outras, sem corredor, com a sala de trono ao centro. Essas construções abrigavam o rei e, provavelmente, os altos funcionários do governo, além de servir de centro administrativo e centro religioso, onde eram realizadas as cerimônias e homenagens aos deuses. Acredita-se que a sociedade cretense estava organizada em cidades-estado, que posteriormente foram subordinadas à capital Knossos. Os vestígios arqueológicos apontam que os oficiais e os escribas tinham grande importância na sociedade cretense. Os oficiais controlavam a agricultura e as transações mercantis, enquanto os escribas eram os responsáveis pela supervisão da produção e pela coleta de impostos. Os escribas detinham o conhecimento do sistema padronizado de pesos e medidas e da escrita, conhecida pelos especialistas como linear A, escrita esta que ainda não foi decifrada. Sabe-se, contudo, que não se tratava de uma língua grega. Entre os pesquisadores, ainda não há consenso sobre a existência de exército. Vida cotidiana dos povos cretenses. Nas paredes dos palácios cretenses foram encontradas pinturas que revelam o cotidiano das pessoas daquela sociedade. O principal deus dos cretenses era uma figura feminina, que simbolizava a fertilidade e zelava pelos animais e plantas. Há indícios de que as mulheres atuavam em várias profissões, como sacerdotisas, caçadoras, fiandeiras, entre outras. Os cretenses viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Os navegadores expandiram o comércio por regiões distantes, como partes da Mesopotâmia e do Antigo Egito. Essa sociedade entrou em crise em 1500 a.C., quando a ilha de Creta foi devastada pela erupção de um vulcão, deixando os moradores vulneráveis a ataques externos. Com isso, cerca de 1400 a.C., a ilha foi conquistada por povos aqueus
vindos principalmente da cidade de Micenas, no continente. A sociedade micênica. Os aqueus viviam na Grécia continental, sobretudo no Peloponeso, na Beócia e na Ática, desde aproximadamente 1900 a.C., tendo a cidade de Micenas como seu centro cultural. Daí o nome dado a essa sociedade micênica. A sociedade micênica tinha uma organização social semelhante à dos cretenses, porém sem unidade política, o que possibilitou a existência de diferentes reinos, cada um com seus exércitos. Por receio de ataques dos reinos vizinhos, os palácios micênicos eram edificados no alto de colinas e cercados por muros. Os micênicos forjavam armas de bronze, confeccionavam tecidos e fabricavam utensílios de cerâmica. Além disso, desenvolveram um sistema de escrita semelhante aos dos cretenses, denominado pelos pesquisadores de linear B. No século XI a.C., os reinos micênicos foram invadidos pelos dórios, povo guerreiro originário da Ásia Central. Pouco se sabe sobre a causa do fim da dominação micênica. Alguns estudos indicam que, depois de um suposto desastre natural, os dórios teriam invadido o território, algo semelhante ao que ocorrera com os cretenses. Mas as pesquisas revelam que, após esse período, houve um grande empobrecimento, o que levou ao despovoamento da região. A formação da polis. Com o fim do poder dos reis micênicos, as comunidades, chamadas de genos, passaram a ser governadas por grupos de famílias que se destacavam pelo controle da terra. O chefe dessas comunidades exercia funções administrativas, judiciárias e religiosas, e cabia a ele a divisão das terras comunais, o que lhes possibilitava beneficiar seus próprios parentes na divisão. Com o tempo, isso gerou a concentração de melhores terras nas mãos de uma minoria, provocando disputas pelas terras cultiváveis. No século VIII a.C., os gregos voltaram a praticar o comércio com o Oriente, impulsionando a produção de cerâmica. A população das cidades cresceu, tornando necessário novas terras e o estabelecimento de conselhos do governo, de tribunais judiciários e de leis. Com isso, os grandes proprietários de terras, com o objetivo de proteger seus patrimônios, uniram-se para criar centros de poder político, militar, econômico e religioso. Como resultado dessa união, as genos foram dissolvidas, dando origem às polis, que eram as cidades-estado. Naquele período, os habitantes da cidade e do campo que não fossem estrangeiros ou escravos passaram a ser reconhecidos como cidadãos. Desse modo, ficou definido que o conjunto de cidadãos que viviam no território da cidade e do campo com um governo centralizado seria uma polis. A organização da polis. Com o surgimento de um Estado centralizado, surgiram também os espaços públicos, dos quais o principal era a ágora, na qual os cidadãos se reuniam. Por ser o centro da cidade, contava com importantes edifícios públicos, templos e lojas. Cada polis tinha seu próprio governo e suas leis. Em polis maiores, como Atenas e Corinto, o governo estabelecia calendários específicos, cunhava as próprias moedas e criava pesos e medidas que serviam de referência para o comércio. Os conflitos no interior da polis. O intervalo entre os séculos 8 e 6 a.C. é conhecido na história da Grécia como período arcaico. Nesses séculos,
as polis gregas passaram por um expressivo aumento populacional e por disputas políticas devido ao desacordo entre as grandes famílias aristocráticas que as governavam e os diversos grupos sociais, como os pequenos agricultores, os artesãos e os comerciantes. O surgimento da polis também coincidiu com uma nova forma de fazer guerra por meio da infantaria e política. O soldado hipólita era um cidadão que podia pagar por suas armas. Ele portava uma lança longa e um escudo grande, que protegia tanto o corpo dele como parte do corpo do soldado que estivesse ao seu lado. O sucesso dessa estratégia de combate fez mudar de mãos a defesa da cidade, que passou da aristocracia para esses cidadãos. Sabendo disso, os hoplitas começaram a exigir participação política na polis. Havia também na polis pequenos agricultores que não possuíam terras. Eles cultivavam as terras da aristocracia e pagavam uma taxa por seu uso. Todavia, conforme a aristocracia aumentava essa taxa, cada vez menos os agricultores conseguiam pagar as dívidas, sendo assim escravizados. Essa situação gerava muita revolta na polis. Outro foco de discórdia era a falta de terras arrecadada pelo crescimento da população. Segundo o costume grego, as propriedades de um cidadão falecido eram divididas igualmente entre os filhos. Assim, em determinados momentos, quando um pequeno agricultor morria, os filhos dele herdavam uma propriedade tão pequena que não era suficiente para obter o sustento da família. A expansão colonial. Uma das soluções encontradas pelos gregos para a falta de terras foi mandar parte dos cidadãos, em geral jovens, para uma terra distante, com o objetivo de fundar uma nova polis por meio da colonização. Ao chegar a essas localidades, os gregos dominavam as populações nativas e escravizavam, dividiam as terras entre eles próprios e construíam um novo centro urbano. A colonização expandiu o território ocupado pelos gregos para a Ásia Menor, o norte da África e o sul da Itália. As colônias eram polis independentes, que costumavam manter fortes laços comerciais e religiosos com as metrópoles. Algumas colônias se tornaram cidades poderosas, como Siracusa e Bizâncio. E este foi o recadinho de hoje, as origens do povo grego. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.